Boa noite a todos. Feliz de estar com vocês novamente. Nós estamos hoje começando o 11º capítulo, que fala da lei da justiça, do amor e da caridade. Esse capítulo é maravilhoso. Esse capítulo é lindo, é uma renovação de esperança, de fé, de luz, porque ele fala do que Jesus vem nos trazer. A verdade, a caridade, o amor. É a força interna que nós temos, que nós estamos aqui juntos para descobri-la, né? Não só aqui nesse grupo, mas na seara, na nossa família, na nossa jornada terrena, nós estamos aqui para descobrir essa força maior. E eles falam, a espiritualidade nos fala da justiça e dos direitos naturais. Quando nós falamos em justiça, antes de eu começar as perguntas... Marina, que pergunta que nós estamos, por favor? Capítulo 11, está começando hoje o capítulo. Pergunta 873. Obrigada. Imagina. Eu só vou explanar um pouquinho antes de começar as perguntas. Quando nós pensamos em justiça, nós pensamos de um lado na justiça espiritual e do outro lado a justiça terrena. Como nós já estudamos aqui neste livro, tudo que é ligado ao homem e à terra ainda é imperfeito. Então as nossas leis, a nossa justiça, que nós entendemos por justiça na terra, na sociedade, ainda é uma justiça imperfeita, coerente à nossa imperfeição. Quanto mais a sociedade evolui, mais esse direito, essa justiça se lapida, se reformula e começa a sintonizar com a verdadeira justiça, que não é a justiça terrena. A verdadeira justiça é a verdade divina, é a verdade de Deus, é a pureza de Deus, que todos nós carregamos no nosso íntimo. Nós carregamos a perfeição dentro de nós, a verdade, a luz, o amor de Deus, através da nossa centelha, da nossa chama sagrada, a nossa luz divina interna. O que nós entendemos por justiça é o que nós chamamos de consciência na justiça divina. E essa avaliação de justiça, de consciência, ela varia muito de indivíduo para indivíduo, porque ela está relacionada à nossa evolução. Então, o que eu acho justo, independente das leis humanas, depende da minha consciência e percepção da verdade interna que eu carrego. Quando esta verdade ainda é obscura para mim, pelas minhas imperfeições, pela minha imaturidade espiritual, pela minha ignorância, no sentido do não esclarecimento de luz espiritual, esta lei interna, esta consciência, ainda não é clara. Ela ainda não exterioriza o desejo divino. Quando nós vamos crescendo na evolução, essa justiça, essa consciência vai tomando forma da verdade divina, que é o saber absoluto que Deus nos deu. Então é disso que vai começar esse capítulo, falando sobre isso. Antes a gente tinha a lei do olho por olho, dente por dente, o apedrejamento, eram leis normais da sociedade. Hoje, para nós, leis que não podem mais fazer parte do nosso convívio social. Nós não aceitamos mais isto. Nossa sociedade se reformulou. Ainda existem sociedades que se baseiam
quase que na lei do talião? Sim, ainda. Né? Mutilações, não chega a ser apedrejamento, mas a própria pena de morte, enfim. Mas tudo isso tende a ser superado à medida em que a sociedade, que a humanidade cresce. Desde os primórdios, desde as primeiras leis lá nos Sumérios, que houveram as primeiras leis, o rei Ur, se não estou enganada, até hoje, que já temos aí tanto tempo, mais de 4.000 anos, se não estou enganada, 5.000 anos, nós vemos mudanças, mas que ainda mostram uma justiça muito imperfeita. Né? Então, vamos iniciando esse estudo hoje entendendo estas duas justiças, a divina e a humana. Como nós já falamos em capítulos anteriores, sobre a diferença daquilo que é o perfeito, é o divino em nós, e aquilo que é a nossa consciência ainda enquanto ser encarnado no ciclo de evolução. Então vamos lá, pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que essa pergunta está querendo dizer para nós? A justiça ela é íntima, ela vem de dentro, ou nós aprendemos o que é justiça ao longo do tempo? Ou seja, nós trazemos a ideia inata da justiça? Sim. Nós trazemos a ideia inata da justiça. Muitas vezes nós não queremos aceitá-la nem vê-la, ou não temos maturidade para percebê-la, maturidade espiritual. Mas no íntimo nós trazemos toda a verdade, todo o saber e toda a justiça. Então ela é íntima, né? Ela existe dentro de nós. As ideias adquiridas, elas estão relacionadas aos aprendizados da nossa justiça social. Então, vamos ver a resposta. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, daí vem que frequentemente em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. O que está dizendo para nós? Que a verdade e a justiça, ela é íntima, ela existe dentro de nós. Independente da condição de esclarecimento do saber na Terra, eu posso ser analfabeta ou uma acadêmica, uma doutora da lei, e eu, como uma pessoa ignorante culturalmente, ter muito mais noção de justiça do que alguém letrado. Porque essa justiça inata, ela está relacionada ao espírito e não ao saber humano. Então, nós podemos ter pessoas que têm uma noção muito mais clara de justiça numa sociedade do que muitos que se julgam doutores da lei. Exemplo que Jesus nos trouxe para nos maravilhar a existência, né, de evolução, é Paulo. Ele escolhe os pescadores que tinham uma condição muito maior de aceitar o Cristo, aceitar a justiça do Cristo, a verdade do Cristo, do que aqueles que estavam falando sobre religião, sobre lei, sobre filosofia, sobre tudo aquilo que Paulo conhecia profundamente. Paulo era um grande, um homem de uma intelectualidade bárbara para sua época. Ele conhecia profundamente a mitologia, as religiões, os cultos pagãos.
Ele conhecia a filosofia de Platão, de Aristóteles, de todos os pensadores. Conhecia profundamente o judaísmo. E os pescadores, que não sabiam escrever, tinham mais noção de justiça do que Paulo, naquele momento, antes da sua revelação espiritual. Então, é isso que responde esta pergunta. Ela é inata, independe da condição que nós vivemos na Terra. Alguém pode conciliar o saber mundano, o saber científico, o saber acadêmico, ao saber espiritual. Mas pode ocorrer também de uma pessoa que tem um convívio pequeno com a sociedade, alguém que até more numa região, né, longe da vida aqui da comunidade social, e ter uma condição, uma visão de justiça, de caridade muito maior. E isso nós temos vários exemplos nas passagens evangélicas. Então, ela está dentro de nós e depende da nossa evolução conhecê-la, né? 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que outros parecem injusto? É o que nós estamos falando. Se nós estamos envolvidos nas paixões mundanas, a nossa justiça vai ser relacionada aos meus interesses pessoais. É justo para mim, me interessa, é bom para a minha vida terrena, então é justo para mim. É como fala a resposta. Esse sentimento se mistura às paixões que alteram esta verdade de justiça. Ou seja, muitas vezes, na nossa imperfeição, nós sabemos que algo não é justo, mas como aquilo se acomoda aos meus interesses, sejam eles emocionais, financeiros, profissionais, afetivos, não importa. Eu sou mais maleável, mais flexível, eu tenho um juízo de valor menos severo, menos, vamos dizer assim, menos lapidado, menos bonito. Porque as paixões terrenas, muitas vezes, afogam essa justiça interna que nós conhecemos, que nós popularmente chamamos de consciência. Por isso que a consciência pesa às vezes, porque a gente faz uma coisa que lá dentro, o íntimo, a ideia inata da verdade de Deus, não bate aquilo que nós estamos fazendo com aquele pulsar interno. E quando a consciência pesa, é um bom sinal, sinal que esta força está gritando, está dizendo, olha, eu estou aqui. Porque quando nós fazemos as coisas inadequadamente, não há nenhuma consciência que nos cutuca, nós estamos numa condição um pouquinho mais difícil. Mas o chamado é esta força interna, essa justiça interna que diz, olha, não é bem assim. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que o homem veja as coisas por um prisma falso. Isso não é só no sentido individual, mas no sentido social, né, nas comunidades. O que interessa mais para uma comunidade? Para um país? O que é interessante para o meu país, para o meu prédio, para o meu bairro? Então, aquela justiça passa a ter um interesse baseado na minha vaidade, no meu orgulho, na minha preguiça. Tudo aquilo que nós conhecemos como paixões mundanas. Aquilo que nos atrasa a evolução. Né? 875. Como se pode definir a justiça? E aí os espíritos nos dizem o seguinte. Quando nós respeitamos os direitos dos demais, o que quer dizer isso?
Quando nós agimos na caridade verdadeira, quando nós vemos no nosso semelhante, seja ele quem for, um parente dentro de casa, um vizinho, alguém distante, alguém que mora em outro país, quando este semelhante, eu entendo que este semelhante necessita dos valores dignos, verdadeiros, quando eu respeito a liberdade, o direito, a espiritualidade, a ideia, o pensamento do meu semelhante. Então, quando nós somos justos, quando nós entendemos a condição de cada um de nós, os direitos de cada um de nós, quando nós não usamos a força, a discriminação, o protecionismo, porque é meu parente, porque é meu filho, então o meu olhar muda. É isso que fala na pergunta anterior. A paixão, né? Eu protejo um filho numa justiça diferente de uma outra pessoa que não tem relação familiar comigo. Então, o que é a justiça? É respeitar o direito sem o meu olhar egoístico, respeitar o direito de cada semelhante como filho de Deus, como irmão, na vontade do divino, de que todos nós temos as mesmas oportunidades, independente das condições as quais cada um nos acha nesse momento. A cada um se encontra. Tá bom? O que é que determina este direito? Aí ele fala, a lei humana e natural, tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, esses direitos, como nós estávamos falando aqui no comecinho, nós vamos modificando a nossa relação humana aqui com as nossas justiças, com a nossa justiça humana, baseada nas nossas leis, em, muitas vezes, confronto com a nossa consciência. Quantas leis nós achamos injustas? Né? Quanto há ainda a repensar a sociedade para que essa justiça divina, inata, perfeita, sobreponha a justiça do homem. Então, se nós pensarmos, Deus, na sua perfeição, a lei divina, ela aceitaria as leis que nós criamos aqui? Ainda na Terra? Não no nosso país, no mundo. O que ocorre ainda no nosso mundo. Como o alto transformaria tudo isto? Quando nós vemos, como ele fala, na Idade Média, ainda temos situações na sociedade que beiram a loucura, a injustiça que nos revolta e o sofrimento imposto, né, pela ignorância espiritual do homem ao próprio homem e sobre o próprio homem. Então, e nem na questão das condições sociais, mas nas questões de direitos, de vida. O homem se julga hoje o detentor da condição
de alguém viver ou não. Em quantos países existe isso ainda? Né? Condição da mulher, condição da criança. Uma criança que tem que casar com 9 anos, é vendida. Então, são práticas culturais apoiadas pela justiça humana que agridem a nossa busca de consciência espiritual. Além de todas as injustiças que são até veladas, né? Mas aqui falando do que o homem, nas suas leis, realiza, são muito aviltantes ainda. A sociedade tem que repensar como ela pode ainda sobreviver sobre essas leis, tão longe do divino. Não importa a religião, não importa se é budista, católico, muçulmano, espírita, não importa. Deus é único e a lei divina é perfeita. 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Aí os espíritos respondem algo que nós deveríamos refletir sempre. Nós temos muitas dúvidas, como agir, como fazer, como resolver um problema, como entender uma injustiça, uma dor. E nós deveríamos nos perguntar mais o que Jesus diria, ou o que Jesus esperaria de nós, não é? Nós não fazemos essa reflexão, a gente quer resolver aqui baseado nas condições da Terra e a gente se atropela cada vez mais. Mas quando nós temos um grande problema, se nós conseguíssemos ter essa reflexão do que o alto espera de nós, seria um pouco mais fácil nós termos as respostas. E quanto à justiça, o que a espiritualidade nos diz é algo que nós falamos aqui, nosso discurso é bonito, mas na prática nós muitas vezes não realizamos. Não é? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim e o que eu acho justo que fosse colocado para mim. Então, queira cada um para o outro o que quereria para si mesmo. Muitos de nós já conseguem fazer essa reflexão, né, na humanidade. Se eu fizer isto, como o meu semelhante se sentirá? Como eu me sentiria se eu fizesse isso com o meu irmão? Se eu recebesse isso do meu irmão? Então, na dúvida, quando nós pensamos em justiça divina, não a justiça da terra, que é totalmente imperfeita, mas quando nós pensamos na justiça verdadeira da lei natural, da lei de Deus, eu gostaria de receber esta ação ou esse pensamento. Aí fica fácil a gente saber o que a gente pode fazer para o nosso irmão. Nossa consciência fica mais clara. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica, guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. Como nós ainda estamos num planeta que o egoísmo fala muito alto no nosso espírito, a gente não faz essa transposição, né? Como que eu me sentiria se eu fizesse isso com o meu semelhante, se alguém fizesse comigo o que eu estou fazendo? Como eu sofreria, como eu reagiria? E também do lado positivo, o que eu posso fazer para esse semelhante, que pode ser próximo ou não, que eu gostaria que fizessem para mim? E quando nós estamos num momento difícil da nossa vida,
é que surge esse esclarecimento. Por isso que o aprendizado neste planeta de expiação e prova, que ainda estamos, ele traz momentos de tanto aprendizado baseado nas dificuldades que nós passamos, porque é neste momento que nós refletimos o que eu gostaria de receber agora. Uma palavra, um apoio, uma ajuda, um caminho, uma oportunidade. E em relação à justiça, a mesma coisa. Como eu poderia fazer para o meu semelhante? Nos colocar no lugar do próximo. É a empatia. A empatia é a condição que Deus espera de nós para que a sociedade se reformule. Poderia ser o meu filho indo para a guerra. Poderia ser o meu filho passando fome. Poderia ser o meu filho sendo abandonado. Poderia ser alguém que eu amo ou eu mesma ser uma pessoa em condição de rua. Então, quando nós nos colocamos na dor do semelhante, nós conseguimos olhar para ele e sorrir, abraçar, alimentar, orar, porque poderia ser um filho. Então, quando ficar difícil, que o coração da gente às vezes está doendo, né? O que a espiritualidade pede? Faça ao semelhante o que espera que Deus faça por vós. É como Jesus nos falou. Fazei a estes pequeninos, que é a mim que farei. Como eu agrado o Senhor, né? Foi a pergunta. Como eu posso agradar o Senhor? Eu posso fazer para o Senhor. Não faça a mim. É quando alimentar um faminto, quando abraçar um irmão em dor, quando der um copo de água, é a mim que está fazendo. Então, esta parte, por isso que esse capítulo é tão lindo, porque ele toca muito na reflexão moral do nosso espírito, essa parte do Livro dos Espíritos. E aquilo que nós não conseguimos ser empáticos, não vamos nos iludir, nós vamos experimentar de alguma maneira uma situação para nos tocar a alma. Não como castigo, como punição, porque o alto nunca vai nos punir desta forma. Mas quando nós experimentamos a situação do nosso irmão, nós mudamos a nossa forma de vê-lo, né? Então, é a resposta que a espiritualidade nos dá. Faça ao semelhante o que gostaria que fosse feito a vós. Efetivamente, o critério da verdade, da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito ao próximo. Então, o que o cristianismo veio nos ensinar? Sair do pensamento do que é bom para mim, né, e ver no meu semelhante a sua necessidade. Passagem do samaritano. Então, o verdadeiro cristão foi aquele que olhou pelo seu irmão, independente da crença que tinha, da cultura que tinha, independente do saber, independente da situação. Os samaritanos eram discriminados porque eles eram considerados os irmãos com menor linhagem
a Abraão. Eles eram colocados ali como... Eles não eram considerados judeus. Era ali discriminação total. Eles não tinham linhagem nenhuma com as tribos de Abraão. E foram eles que foram os samaritanos, na passagem do bom samaritano, que traz o fazer ao próximo. Não é? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais, certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seu semelhante. Aquele que respeitar esse direito procederá sempre com justiça no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça. Cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, como dizia Jesus, enquanto houver um irmão em dor na terra, o trabalho não estará realizado. Nós podemos progredir, mas se o nosso semelhante não for auxiliado, não for olhado com justiça, nada adiantará. A espiritualidade traz um ensinamento muito lindo, né, para nós, que nós podemos estudar, nós podemos nos transformar, rever todos os nossos conceitos, mas a única forma de transformação espiritual é na prática através do semelhante. Se não for na prática do convívio com o semelhante, nós ficamos ali que nem aqueles eremitas, né? Aqueles irmãos ali em contemplação, sem convívio social, sem a troca de experiência. E o que a gente tem de mais difícil na sociedade é o convívio da diversidade de condição evolutiva. Essa é a grande prova da nossa humanidade, da nossa condição de evolução aqui na Terra. Compreender as diferenças. E nós estamos em guerra o tempo todo. Seja por situação das classes sociais, seja pela condição política, seja pela condição de território, seja pelo valor material, nós estamos sempre guerreando. Enquanto este pensamento existir, nós estaremos em sofrimento. Então, essa pergunta nos faz, assim, refletir muito nesse nosso trabalho, nessa nossa luta, que não adianta estarmos aqui estudando, sabendo, se o nosso olhar ao semelhante não for de compreensão. Se nós nos colocarmos numa situação de poder, domínio, orgulho, nós vamos voltar o caminho. Nós reencarnaremos na experiência do semelhante para nosso crescimento. Então, se hoje eu tomo a vida na justiça da lei, eu pago meus impostos, eu ando direitinho, eu não prejudico ninguém, isso não basta para a espiritualidade, para a nossa espiritualidade. Para o nosso crescimento espiritual, o trabalho é maior. Não basta ser um bom cidadão, cumprir as leis humanas direitinho. A justiça espiritual, ela é invisível muitas vezes. Ela é uma consciência íntima. Ela é um saber íntimo. E nós sabemos se nós estamos na prática da justiça divina. Todos nós sabemos. E é uma conversa nossa conosco, onde nós podemos melhorar a justiça divina, seja na seara, seja na nossa casa, seja na rua, seja na família, onde for. Como eu estou agindo para fazer o meu semelhante aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim.